Hoje vamos apresentar sobre a NR4. A norma regulamentadora número 4, também conhecida como NR4, foi estabelecida com o objetivo de evitar alguns dos principais problemas enfrentados pelas organizações: os incidentes laborais indesejados e a necessidade de afastar colaboradores devido à condição de saúde relacionada ao trabalho. Além de atrapalharem o funcionamento e a produtividade da organização, esses problemas podem prejudicar o clima organizacional e o bem-estar e a qualidade de vida dos colaboradores. A NR4, ou Norma Regulamentadora de número 4, no Brasil trata do Serviço Especializado de Engenharia de Segurança em Medicina do Trabalho, ou SESMIT. O SESMIT é um conjunto de profissionais que atuam nas empresas com o objetivo de promover a segurança e a saúde dos trabalhadores, garantindo um ambiente de trabalho mais seguro e adequado. Assim, esses profissionais ajudam a garantir que os empregados trabalhem em um ambiente seguro e saudável, evitando acidentes e problemas de saúde. A NR4 define quantos desses profissionais são necessários em uma empresa, dependendo do número de funcionários e dos riscos envolvidos nas atividades. Eles cuidam de aspectos como prevenção de riscos, treinamentos e exames médicos. A norma existe para proteger a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. História da NR4, SESMIT. A norma regulamentadora foi originalmente editada com o título Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMIT, regulamentando o artigo 102 da Consideração das Leis do Trabalho, CLT, conforme a redação dada pela Lei nº 6.514, que alterou o capítulo 5 da Segurança da Medicina do Trabalho, do título 2 da CLT. Desde a sua publicação, a NR4 SESMIT passou por uma única ampla revisão, por meio em 1983, tendo o título da norma atualizado para Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMIT. Designação ainda atual da norma. Bom, agora falando sobre os graus de risco da NR4, basicamente elas são divididas em 4 níveis. Quanto maior o número, mais o nível de perigo que o trabalho oferece. E bom, começando pelo grau de risco 1, que basicamente seria que tem poucos riscos prováveis de acontecer num trabalho. Que, por exemplo, numa empresa de escritório, que basicamente não tem um mínimo de risco. No grau de risco 2, basicamente seria um risco médio ao trabalhador. Por causa que, por exemplo, essas empresas que são destacadas nisso seriam a de construção civil, por exemplo. E a de risco 3 seria aquelas com risco grave à saúde do trabalhador, como, por exemplo, metalúrgicas ou em indústrias químicas, basicamente. E, por último, seria a de grau de risco 4, que seria realmente o risco máximo de uma empresa, como, por exemplo, alguma coisa que envolva, por exemplo, a de mineração e manejar alguns explosivos. Basicamente é isso a parte de grau de risco da NR4. Bom, falando sobre a folha salarial ou periculosidade, que consta no FGTS, deve ser aplicada em situações com um determinado grau de periculosidade que pode variar entre 10% a 15% com base no valor do seu salário. Agora eu vou falar sobre as alterações que ocorreu nessa norma durante o tempo. Vou falar sobre a mais antiga e a mais recente. Em 1990, definiu os requisitos para a qualificação dos profissionais integrantes do SESMIT e a obrigatoriedade de o serviço ser chefiado por um destes profissionais. Agora eu vou falar sobre a alteração mais recente, que foi em 2022. Que nesse ano foi aprovada a redação da norma regulamentadora número 4. Serviços especializados em segurança e medicina do trabalho. Os profissionais que integram o SESMIT, todos precisam de certificados e competências específicas para atuarem nessas áreas. De modo geral, todos precisam de pós-graduação em segurança de trabalho na sua área, como, por exemplo, o médico do trabalho, ele deve ter certificado pelo Conselho Federal de Medicina com pós-graduação em medicina de trabalho. O engenheiro de segurança do trabalho, eles precisam ter pós-graduação em engenharia do trabalho. Enfermeiro do trabalho, pós-graduação em engenharia do trabalho. Enfermeiro do trabalho precisam de pós-graduação em enfermaria de trabalho. O técnico de segurança do trabalho, ele precisa ter formação e ser registrado com comprovação no Registro Nacional no Ministério do Trabalho e Previdência Social. E por último, o auxiliar de enfermagem, que ele deve ser auxiliar ou técnico da área.
O objetivo da NR4 SESMIT é definir como os profissionais de segurança e saúde do trabalho devem constituir e manter o serviço especializado em segurança e medicina do trabalho, ou simplesmente SESMIT, como gostamos de dizer. O SESMIT tem por objetivo promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador. Podemos dizer que essa seria a finalidade do SESMIT. A NR4 determina a criação de um serviço especializado em engenharia e medicina do trabalho. Ela também orienta os profissionais sobre as melhores práticas que podem ser feitas para realizar atividades que preservam a integridade física dos trabalhadores. Sendo assim, os melhores exemplos de empresas que aplicam a NR4 são as indústrias de grande porte, as empresas de construção civil, hospitais e clínicas médicas, empresas de mineração, fabricantes de produtos químicos, empresas do setor petroquímico, empresas de transporte de carga, empresas de grande porte do setor metalúrgico e siderúrgico, estaleiros e empresas de energia elétrica. Bom, a fiscalização do trabalho pode ser descrita como inspeção referente ao cumprimento da legislação trabalhista. Nela, os auditores do trabalho averiguam se a empresa está cumprindo com suas obrigações legais dentro dos direitos dos seus colaboradores. Bom, essa fiscalização é realizada pelo Ministério Público e ela pode ser realizada em diferentes modalidades, sendo ela a dirigida, que é cujo início e desenvolvimento ocorre nos locais de trabalho ou estabelecimentos fiscalizados. A segunda, que é a mista, realizada por meio de inspeção no local de trabalho e notificação para apresentação de documentos em unidade descentralizada da inspeção ao trabalho ou meio digital. A fiscalização indireta poderá ser executada na modalidade presencial, quando é iniciada a partir da notificação aos sujeitos, fiscalizada para apresentar documentos em unidade descentralizada da inspeção de trabalho que não envolvam inspeção em locais de trabalho. E também da forma eletrônica, que é quando não ocorrem inspeções nos locais de trabalho e não é exigido o comparecimento do fiscalizado ou seu preposto em unidade descentralizada da inspeção do trabalho. Em hipótese que poderá se desenvolver somente através da análise de dados ou mediante a apresentação de documentos pelo empregador em meio digital, os tipos de fiscalização do trabalho são por denúncia, dirigida, indireta, imediata, para análise de incidente do trabalho e para recolhimento do FGTS e contribuição social.